nós estamos vivendo a pior era dentro da Igreja Pentecostal Deus é Amor e também nas demais igrejas, igrejas grandes e de nome, como Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, que são igrejas velhas de muito tempo de ministério. Igreja Congregação Cristã, que é a do véu SCB. Estamos vivendo os dias piores para essas igrejas. Por quê? Essas igrejas, ela está entrando naquilo que Paulo escreveu. Começando pelo Espírito, vocês estão terminando agora sobre a carne. Essa é a realidade. Eu congrego na Igreja Deus e Amor há 27 anos e eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. A Igreja Pentecostal Deus e Amor foi uma igreja de muito respeito, uma igreja muito séria, uma igreja que tinha por objetivo tirar os seus membros do mundo e trazê-los para Cristo, conforme está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, este era o objetivo da Igreja Deus e Amor, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? Quando nós gravamos vídeo e fazemos comentário a respeito de tudo isso, tem pessoas que criticam, que é natural, nem todo mundo vai concordar com a nossa visão, com aquilo que nós estamos falando, mas a realidade é, a Igreja Pentecostal Deus e Amor e outras igrejas, elas estão na mesma condição da igreja de Laodiceia e é triste e lamentável aonde a igreja ela caiu. É lamentável. Porque a igreja de Laodiceia, Jesus disse, como dizes, rico estou enriquecido e não tenho falta de nada. E olha o que Jesus vai dizer, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Veja a condição da igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica, uma igreja poderosa, era uma igreja que se vestia dos melhores sapatos, das melhores vestes, era uma igreja que tinha uma alta condição financeira, mas estava pobre diante do Senhor, porque estava nu espiritualmente e cega diante de Cristo, porque infelizmente a riqueza, a ganância cegou os olhos da igreja. Irmãos, a igreja quando nasce no começo, ela carrega uma humildade muito grande, porque vamos ganhar membros, vamos ganhar pessoas, a igreja tem que se tornar uma potência. Depois que a igreja ganha as almas, ganha uma potência, aí o ministério se esquece de uma coisa, que nós temos duas portas, uma de entrar e outra de sair. E como eu disse aqui no vídeo anterior, não adianta a gente batizar 100 e perder 200. Não adianta. Ou a gente batizar 100 e perder 100. Nós estamos patinando sobre a neve, né? Então eu, como pertenço na igreja, eu pertenço à Igreja Deus e Amor há 27 anos, eu estou há muito tempo. Tem pessoas que falam, por que você não sai da Igreja Deus e Amor, né? Por que você não sai em vez de estar criticando? Eu não estou criticando. Não estou criticando, eu estou fazendo o mesmo papel que fez Jeremias, que fez Isaías, que fez Ezequiel. Ezequiel, ele não precisou sair dentre a nação de Israel. Ele estava falando contra o erro deles, mas estavam ali. Eu vou sair porque eu não concordo. Eu não sou obrigado a sair do ministério porque eu não concordo. Mas também eu não sou obrigado a aceitar a sem vergonhice, o mundanismo que está entrando dentro da igreja, porque eu faço parte do corpo de Cristo dentro desse ministério, como Isaías fazia, como Jeremias fazia, e eu não sou obrigado a aceitar o mundanismo que implantaram dentro da igreja. E por conta do mundanismo, o que aconteceu? Acabou os grandes sinais, acabou os grandes milagres. Irmãos,
Fale quem quiser do missionário Davi Miranda. Eu não estou aqui para defender o missionário e nem para ser idólatra dele, porque eu nunca fui essa pessoa. Mas fale quem quiser, mas foi um grande homem de Deus que deixou um grande legado, que lutou até o final da sua vida para ensinar os seus membros a realidade que muitos pastores e pregadores hoje não estão mais ensinando. Sabe o que muitos pastores estão ensinando nos dias de hoje? Recebe, Deus vai te dar, estou vendo a chave do carro chegando, a chave do apartamento, Deus vai fazer isso, Deus vai punir seus inimigos. É só esse tipo de coisa. A igreja, entenda, por favor, nós estamos vivendo nos últimos dias para o arrebatamento. E a igreja, ela precisa ser preparada para a vinda de Cristo, que foi a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo disse: Oxalá me suportai-me, porém, ainda na minha loucura, porque não estou louco, mas estou zeloso com o zelo de Deus, porque vos tenho que apresentar como uma virgem a um marido, a saber, a Cristo. Mas ele disse: mas eu temo que, como a serpente enganou Eva no Éden, venha corromper o sentimento de vocês, a mente de vocês, e apartar vocês da simplicidade de Cristo. A igreja de hoje, principalmente a igreja brasileira, ela perdeu a simplicidade de Cristo. Claro, não falando de todos, porque tem muitos homens e muitas mulheres de Deus em diversos ministérios, mas a grande maioria se corrompeu. É o que está escrito lá no livro de Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Era o medo de Paulo. Mas temo que, como a serpente enganou Eva, venha enganar vocês, apartando vocês da simplicidade de Cristo, corrompendo a mente de vocês. Então a igreja, Deus é amor, irmãos, enquanto era pregado a verdade, a doutrina verdadeira, sabe, pregado contra o mundanismo, o Espírito de Deus operava. Quando pararam de pregar, proibiram pregar a realidade e deixaram de buscar a Deus, porque estão vivendo na prática da emoção, deixaram de buscar a Deus, está essa geladeira que a gente está vendo, está essa geladeira. O Davi Neto, ele defende o mundanismo. Ele disse que a doutrina que o missionário pregava era um câncer dentro da igreja e precisava ser tirado. Só que, irmãos, analise comigo uma coisa. Se essa doutrina pregada não fosse de Deus, analise comigo uma coisa. Com uma rigidez tão grande que foi pregado na sua época, a gente tinha milhares de pessoas na igreja. As nossas igrejas superlotavam, os nossos cultos superentopia, os nossos batismos eram lotados de pessoas. E as pessoas se sujeitavam, aceitavam a Cristo, mesmo sabendo que a igreja tinha uma doutrina dura. Milhares de pessoas se rendiam a Cristo. Se não fosse Deus, as pessoas não iam se sujeitar com uma doutrina tão dura e rigorosa que esteve dentro da Igreja Deus e Amor, que esteve dentro da Igreja Assembleia de Deus. Agora, por que antes era pecado tanta coisa e hoje não é mais? O que aconteceu? Deus mudou? Por que se pregava contra o segundo casamento? Por que se pregava contra o mundanismo? Por que hoje não prega mais contra o mundanismo, contra o segundo casamento, contra a pintura de cabelo, contra a calça comprida apertada, contra, irmãos, a maquiagem, muitas vaidades? Aí tem gente que diz: a Bíblia diz que tudo é vaidade. Eu concordo, está escrito no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Só que quando Salomão diz isso, ele não está falando da vaidade do homem em si. Ele está falando do homem das grandes construções construídas, daquilo que eles construíam. Salomão disse: olha, tudo é vaidade, o nosso trabalho, as nossas construções, tudo que a gente faz, porque quando a gente morrer, vai ficar tudo aqui. Quando você vai para o livro de Salmos, o que está escrito lá?
Está escrito lá que aqueles que entregam sua alma para a vaidade não vai herdar Sião. Tem dois tipos de vaidade, a vaidade permissiva e a vaidade desnecessária. O que é a vaidade permissiva e a vaidade desnecessária? Uma aliança de casamento é uma vaidade, mas é uma vaidade que identifica que você é casado. É uma vaidade de identificação. Ela mostra que você é um homem casado. Então você não usa por vaidade, você usa para mostrar que você é uma pessoa casada. Para as mulheres, não tem interesse em você, mas saber que você é um homem casado e que você é uma mulher casada. Agora, se você enche os seus dedos de anel, tem necessidade disso? Não. Então, quando você faz isso, o que você está fazendo? Entregando a sua alma para a vaidade. Amém? Entregando a sua alma para a vaidade. Então, Deus, irmãos, ele tem operado grandiosamente dentro desse ministério de uma forma gigantesca, ao qual eu não vi tanta operação e tantos milagres como aconteceu na Igreja Deus e Amor, tanto batismo com o Espírito Santo, tanta manifestação como aconteceu dentro desse ministério. Nós tivemos uma época que se você bebesse água do filtro, você era curada. As pessoas passavam na porta da igreja já caíam endemoniada. Já caíam endemoniada. Foi uma época de grande poderio de Deus. Hoje entrou o mundanismo, entrou o mundanismo, estão concordando com o mundanismo, e quando nós vamos ensinar a verdade, fala que a gente está louco, que a gente é um falso profeta, fala que a gente está ensinando a mentira, que a gente está pregando uso e costume. Agora põe na balança, faz uma análise disso tudo. Antigamente, com a mensagem de usos e costumes, que vocês dizem que é usos e costumes, Deus operava grandiosamente. A mensagem de hoje, que não é usos e costumes, que apoia a vaidade, cadê o batismo com o Espírito Santo? Hein? Mostra para mim. Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê as grandes operações de Deus? Cadê? Aonde está? Me mostra aonde estão as grandes operações. Eu estou falando operação, grandes operação, viu? Batismo com o Espírito Santo em massa, libertação de endemoniado em massa, ressurreições de mortos. Eu estou falando de grandes sinais como aconteceu. Por que Deus deixou tudo isso? Porque deixaram a Deus de lado e implantar a vaidade, deixar os cristãos viver do jeito que eles gostam, sabe? Isso não tem nada a ver. O que vai de crente para o inferno por causa disso, sabe? Porque o que vai levar muito crente para o inferno não é os grandes pecados, o adultério, o roubo, o assassinato, não. O que vai levar os cristãos para o inferno sabe, isso aqui não tem nada a ver. É a mentirinha, é o cabelinho pintado, sabe? A calça comprida apertada, as vaidades que você implanta na tua vida. Isso vai te conduzir ao abismo. Isso vai te conduzir separado da presença de Deus, porque Deus não mudou. Aquilo que era pecado há 30, há 40 anos atrás, continua sendo pecado. A situação é que vocês, pastores mundanos, vocês deixaram a Cristo, vocês se tornaram gananciosos por causa do dinheiro e deixaram de pregar a verdade para segurar as pessoas dentro da igreja de vocês, porque vocês têm medo da igreja de vocês esvaziar, porque vocês deixaram de buscar a Deus, vocês deixaram Deus de lado, e agora para manter as pessoas tem que liberar o mundanismo, tem que liberar, sabe, as práticas do mundo para dentro da igreja, porque senão a igreja de vocês esvazia. Sabe por quê? Porque vocês não buscam mais, vocês não têm mais uma vida real com Deus, vocês se entregaram ao mundo. Agora tem que abrir as portas para o mundo, senão vocês vão ficar pobres, vocês não vão ganhar nem R$1. Quando chegar no final do mês não vai ter dinheiro para vocês viajar de carrão, de avião, para ir curtir na fazenda de vocês. É por isso que vocês abriu a porta para a vaidade e para o mundo, viu? Falei, é a realidade. Eu estou aqui para dizer a verdade. Se você quiser me criticar, fica à vontade. Fica à vontade. Agora nós vamos ver quando o som da trombeta ela tocar, se eu estou certo ou se eu estou errado. Deus te abençoe, se inscreva nesse canal e nos ajude a pregar a verdade contra o erro que implantaram dentro da igreja.